Laureano, você tem a honra de começar a fazer a pergunta ao vereador Júnior de Salete. Fica à vontade. No papo arretado. No papo arretado. Primeiro, quando a gente vai se identificar no cartório, na delegacia, coisa desse sentido, tem que haver uma identificação. Então tem que dizer o nome dele completo, a carteira de identidade. Júnior tem muitos, não. Se perguntar quem é mais do que, o povo não vai saber. Quem é Júnior de Salete, o povo sabe. Então comece. Ok. Me diga uma coisa, vereador. Segundo o presidente da Câmara, o vereador Tota Barreto, há poucos instantes ele disse que esse caso da investigação, né, se assim podemos dizer, da firma, da construtora, ele dá por encerrado. Concorda com as palavras do presidente da casa? Boa tarde, André Luiz. Boa tarde, Laureano. Boa tarde, Josenildo, Henrique, todos aqui que estão aqui no estúdio nos acompanhando. Na verdade, André, a gente foi a Surubim, a gente até participou ao vivo aqui no teu programa, direto de Surubim, e na verdade esse vereador não se encontra satisfeito com o que se viu lá na cidade de Surubim. Na verdade, uma obra de R$1.800.000, dinheiro do município, eu acredito que deve ser feita com mais respeito, com mais transparência, certo? E esse vereador aqui não se encontra satisfeito. Os demais que se encontrar satisfeitos, eu respeito a opinião de cada um, respeito a opinião do presidente, respeito a opinião de qualquer um vereador que se encontra satisfeito, mas esse vereador aqui não se encontra satisfeito. Inclusive, a gente já entrou no Ministério Público com pedido de uma investigação mais apurada, porque a gente entende que tem que ser transparência, tem que ter transparência nessas obras, porque, Laureano, é uma obra grande, uma obra que envolve um valor muito alto, certo? E o povo de Carpina precisa saber como vai ser feita essa obra, como vai ficar a qualidade dessa obra. Então, respeito a opinião do presidente, a uma pessoa que eu tenho um bom relacionamento, mas não vou parar por aqui. A gente já acionou o Ministério Público e vamos apurar. Se tem alguém satisfeito, esse vereador não está. Então a gente vai até o fim e lá no final, quando tudo estiver dentro da legalidade, que o Ministério Público apurar e tiver tudo certinho, também a gente vai ter, Laureano, a humildade de usar os microfones que a gente usou para dizer que está tudo certo, está tudo legalizado, e dar de parabéns à empresa e dar de parabéns também ao município. Por enquanto, a gente está ainda lutando e brigando por uma investigação mais técnica, porque a gente só foi lá, tirou algumas fotos, e o que a gente viu lá, na verdade, foi só um box dentro de uma galeria, com 2 birôs e um armário. A gente não encontrou lá nenhuma pá, a gente não encontrou lá nenhum carro de mão. Mas era necessário, vereador, encontrar isso no escritório de uma construtora? Aí teria que ter, no caso seria no pátio, mas no escritório teria que ter uma pá, um carro de mão? Se, André, no escritório não era necessário, mas ele tem que ter uma estrutura para montar que existe uma construtora, para mostrar que existe uma construtora. E a estrutura que a gente encontrou lá foi só um escritório, como eu venho falando, de 2 birôs e um armário, né? Inclusive as obras aqui na praça, que já iniciaram, todo o equipamento aí é alugado, terceirizado. Então, mostra que essa construtora não tem essa estrutura que possa fazer uma obra de R$1.800.000. Então a gente já encaminhou para o Ministério Público, estamos esperando as respostas e com certeza a resposta vindo, a gente vai também usar aqui dos microfones das rádios para trazer a transparência e a legalidade desse todo processo. Essa afirmação sua de que o que está aqui como estrutura da obra é terceirizado, a terceirização ela poderia estar obedecendo uma tramitação legal? O critério da licitação? Exatamente. Não tem nada que proíba terceirizar, mas o que eu quero dizer é o seguinte: se a empresa é tão grandiosa como eles estão dizendo, que já fez a academia da cidade e muitas obras até do governo do estado, essa empresa não tem nenhuma estrutura própria. Ela terceiriza esses trabalhos. Qual é o nome da empresa? É Sedan? Sedan Construtora. Que também, na cidade de Surubim, existe uma casa lotérica com esse mesmo nome, Sedan Loterias, que é do mesmo proprietário, e foi essa que a gente tinha encontrado na primeira visita que a gente fez a Surubim. Ô Júnior, esse assunto é tão
delicado, pelo menos ao meu ver, a princípio, Não resta de dúvida. que o esclarecimento, na verdade, é quem vai trazer à tona para a opinião pública realmente saber onde está aplicado o dinheiro público. Essa pergunta que o André fez, a respeito da estrutura física, se tem pá ou deixa de ter pá, me parece, a princípio, um item não lá muito merecedor de uma discussão mais alongada. Entretanto, se o vereador diz que está insatisfeito em relação à documentação, quem participou dessa licitação, como ela ocorreu, quem preside, é aí exatamente... Como foi o trâmite dela? Pronto, exato. Porque, na verdade, Laureano e André, tudo iniciou na dúvida que existia a sede da empresa. Isso não quer dizer que, a partir do momento que a gente foi, teve dificuldade de encontrar a sede, porque a mesma avenida ela é dividida com os dois nomes. É dentro de uma galeria, que na frente da galeria não existe nenhuma identificação que ali funciona essa sede dessa empresa. E a gente teve que entrar, teve que subir 3 escadas. Eu conheço a galeria. E teve uma dificuldade enorme de encontrar. E estava colocado lá na porta do escritório um adesivo, apenas um adesivo, com o nome da empresa, que a gente ainda, os vereadores em si ainda, desconfiaram que o adesivo tinha sido colocado naquele mesmo dia. Porque a porta inteira estava meio empoeirada e o adesivo limpo, muito novo. Então, inclusive, outros vereadores também, no momento lá, ficou nessa dúvida que aquele adesivo tinha colocado naquele mesmo momento. Iniciou-se aí. Só que quando a gente foi, que achou, que encontrou, que as coisas, a gente entendeu que as coisas estavam muito como que fosse ensaiada, na verdade, André, então a gente começou a abrir outros caminhos de investigação. Eu entendo quando o vereador Tota Barreto diz assim, por mim já está encerrado, que a gente encontrou o endereço e encontrou a sede. Mas a partir dali começou a surgir outras dúvidas. Outras dúvidas. Por exemplo, um valor de 1.800.000 de uma licitação, aonde a gente tem tantas empresas aí que quer concorrer e só 3 concorreram. Então essa é outra dúvida. Né? E outras dúvidas que a gente tem, que a gente não vai colocar no momento, porque já está tudo colocado lá no pedido que a gente fez ao Ministério Público. Então lá na frente, mais na frente, a gente vai estar trazendo tudinho detalhado. Essas 3 apenas, a sua colocação está correta, porém o entendimento, a compreensão, a avaliação depende de quem está nos ouvindo, das autoridades, é por aí. Quando o vereador Júlio Salete disse que poderia ter tido uma maior quantidade, e me parece lógico, e são apenas 3, além dessa que vocês foram investigar, as outras têm endereço, está tudo certinho, acho que participaram? Eu tenho em mão aqui, Laureano, alguns documentos que a gente se quiser ajuda, tem secretárias aqui tentou apurar. E, inclusive, nessa documentação a gente tem o nome das empresas, das outras 3 que também concorreram. A primeira foi Só Constróis, Construções e Comércio, não está dizendo aqui o endereço. A segunda, L&R Santos Construções, Laureano, deve ser Laureano. Também não está dizendo aqui o endereço. E a terceira, Sedan, que foi a ganhadora da licitação. Na verdade, a gente não está, Laureano, de forma nenhuma, querendo aqui prejudicar a administração do município, nem perseguir o executivo, o prefeito e nem tão menos alguns vereadores. A gente apenas está fazendo nossa função, que é fiscalizar, cobrar, querer transparência, querer que a verdade seja à tona, para que o povo de Carpina entenda que a Câmara está fazendo o seu papel. Então, algumas pessoas podem até pensar que a gente está aqui fazendo oposição irresponsável ao prefeito, ou até alguns vereadores, mas na verdade a gente não está fazendo isso. A gente viu que existem algumas dúvidas e a gente está a apurar até o fim essas dúvidas. Uma coisa, por exemplo, e você pode ficar à vontade para ouvir, se quiser fazer alguma consideração, isso é um problema seu, embora o assunto que eu vou colocar não teria, a princípio, nada a ver. Você é vereador de 2013 para cá, que significa dizer que você não teria compromisso com a gestão passada, porque você não era secretário. Entretanto, isso que eu vou dizer serve como embasamento, serve como um referencial dessa sua ação parlamentar, que a gente tem cobrado. No governo passado, por exemplo,
chegava na Câmara uma verba de um pedido de suplementação. 3.700.000, sem justificativa e em caráter de urgência. E aceitavam tudo calado. Até mesmo os contra, entre aspas, realmente eu nem li nem nada, mas disseram que era em favor do Carpina. Olha, e é por aí. Então eu acho que a sua ação parlamentar, isso foi um gesto, foi o governo passado, fez miséria nesse mundo. Nunca explicou nada. Porque a Câmara não se atenha a essa avaliação sua. Eu acho que, como ação parlamentar, André está correto agora. A sociedade que lhe julgue, que lhe leve a um julgamento posterior. Claro. Quer ou não, é como você falou, está fazendo o papel de um parlamentar que é fiscalizar. Claro. E o prefeito tem a consciência tranquila, no final ele vai. Com certeza. Desde que não seja caluniado. Desde que não haja nenhuma ação maléfica ao governo dele de forma irresponsável, é claro, caso contrário, ele também tem o fórum principal, que seria a justiça, para você se defender, se for o caso. Eu acho que é por aí. Verdade, Laureano, eu entendi muito bem as suas colocações e concordo também. Mas, como você bem falou, eu não posso responder pelo que perfeito, o legislativo que passar naquela casa. Não. Hoje a história é outra. A história é outra, eu sou responsável de janeiro para cá, e de janeiro para cá eu vou dar conta do que eu acho que deve dar conta. Se alguns vereadores pensar o contrário, ele faça a sua parte e depois o povo falar dos vereadores contrário, eu perguntei isso ao presidente, o presidente respondeu. E eu vou lhe responder, até porque faz parte de uma sequência de perguntas feitas ontem no programa. Quando eu perguntei se não teria sido melhor ter ido para Surubim, do ponto de vista constitucional, com uma comissão pluripartidária referendada pelo plenário. Mas, oficiosamente, o presidente explicou que foram realmente oficialmente, mas se tivesse encontrado algo que pudesse simbolizar uma comissão parlamentar de inquérito, etc. Aí eu lhe pergunto, qual foi a explicação? Você tem uma explicação porque só foi vereador da oposição, da situação, não foi? Não, o que eu entendo é que eles acharam que não tinha necessidade de ir, né? É o direito democrático, cada um pensa o que quer, não tem necessidade de ir. Foi só os vereadores de bancada de oposição, mais o presidente da casa, e vejo com tranquilidade, sabe? Agora eu acho que a Câmara tem sua função principal, que é fiscalizar. Agora eu lhe pergunto. E aí o povo preste atenção em quem realmente está fiscalizando, quem está cobrando e quem está exigindo que as coisas sejam feitas com transparência. Esse vereador aqui vai estar até o dia 31 de dezembro de 2016 pedindo isso, cobrando isso, exigindo isso, porque eu fui eleito para isso. No momento, essas empresas, apenas duas, segundo o vereador Júnior Saleta, apenas 3 participaram. Essas duas que vocês não têm ainda endereço, que não tem nada, será também objeto de investigação? Ou apenas essa que ganhou a licitação? No momento, Laureano, a gente está investigando mais a que ganhou, porque na verdade... Está investigando mais é porque as outras também estão sendo investigadas. Na verdade, a que ganhou é que está iniciando as obras, é que a gente está apurando os fatos. As outras, posteriormente, possa ser que a gente também precise tirar algumas dúvidas. Porque quem participou da licitação tem que estar ok com tudo que a lei exige. Verdade. Certidões negativas. O que nos deixa em dúvida é que um valor tão alto, né, só 3 construtoras tiveram interesse de participar. Então a gente entende que isso precisa ser avaliado, analisado. E por isso que a gente está pedindo auxílio também ao Ministério Público de Pernambuco. Agora, só do ponto de vista legal, e aí o presidente da Câmara explicou que posteriormente, desde que eles identificassem algo ilegal, aí sim seria criada uma comissão de investigação. Ao meu ver, se vocês me permitem o tratamento íntimo, tivessem encontrado a ilegalidade, talvez não fosse nem necessário uma comissão de investigação, porque o conjunto, a coletividade, e eu fiquei observando aqui, André, que o Dudu e o próprio presidente disse que ele estaria representando os que não foram. Os que não foram. Eu entendo que o presidente tem que ser uma pessoa neutra e ela está ali para presidir o colegiado. Logo, até que me prove o contrário, enquanto não for criada uma comissão legal, mesmo que não seja uma comissão de inquérito,
Mas uma comissão, para ir visitar uma determinada obra, ela tem que passar pelo crivo da soberania da Câmara, que é o plenário. Não sei se você individualmente vai encontrar respaldo legal para sozinho investigar isso que você admite que possa haver erro. Não, na verdade, a gente sabe, Laureano, você é um conhecedor e muito conhecedor, na verdade. Obrigado pela generosidade. Do regimento, da lei orgânica, mas assim, cada um entende da sua forma. Eu entendo muito bem a colocação do vereador do Isidoro, respeito, mas independente que eu esteja sozinho ou que esteja outros vereadores também com o mesmo interesse que eu esteja, mas eu vou fazer a minha parte, vou cumprir o meu papel, é essa a minha missão e não vou voltar atrás em nenhum momento e só vou ficar satisfeito quando tiver tudo apurado e, como falei, vou voltar às rádios e vou também dizer como foi que foi apurado e como é que ficou o final dessa história. Quer dizer, independente de ser criado, não comissão, de ir oficiosamente, amistosamente, como você preferir, o Ministério Público, segundo você declarou aqui, tem o que? Perguntas feitas por você ou por mais alguém? Não, o Ministério Público foi acionado via quem? Pelo vereador Júnior de Salério e pela minha advogada, que no momento eu não quero, no caso, não quero colocar o nome. No caso, Júnior, ela apenas subscreveu o que? É verdade. E aí a gente vai esperar, né? Eu acho que no máximo aí uma semana a gente já tem alguma resposta que a gente possa dar à sociedade carpinense através do Ministério Público. Um ponto nesse assunto, e como a gente ainda tem aqui um certo tempo, e a Câmara, de uma forma geral, eu tenho dito aqui que estou muito satisfeito com a conduta da Câmara, independente de coloração partidária, ideológica. O que eu queria na vida era uma Câmara combativa, contra ou a favor, não interessa. Essa é a figura do Parlamento. O Parlamento existe para isso. A Câmara, de uma forma geral, você se encontra satisfeito com a conduta da mesa diretora, com os seus pares, com a maneira como está sendo discutida as coisas de interesse do município? No geral a gente tem algumas indagações, inclusive foi feita lá em plenário, né? Mas no geral a gente está satisfeito, porque, como bem falou aí na sua fala, na fala do Dudu, uma andorinha só não faz verão. Claro. Né? Quando a gente se sente prejudicado, a gente se levanta, fala, reclama, mas no geral está tudo tranquilo. Eu acho que cada um tem sua consciência tranquila do que está fazendo. E como te falei, eu vou fazer a minha parte até o fim. Precisa melhorar, sempre a gente tem que melhorar, não é verdade? Já passaram muitos vereadores ali, deram sua contribuição, deram sua parte, e eu quero deixar também a minha, né? A gente sabe que amanhã é outro dia, eleições podem vir pela frente aí, mas a gente não está pensando nisso, a gente está pensando no mandato da gente atual, que foi isso que a gente foi eleito para isso, e a gente vai honrar esse nosso compromisso com o povo de Carpina até o fim. Irei à Secretaria das Cidades, porque, André, existe a Academia das Cidades aqui na nossa região. Todas elas é contemplada com uma quadra esportiva, com iluminação, com alambrado, com piso. Inclusive Lagoa do Carro, que é uma cidade menor que a gente, existe essa quadra. E Carpina não foi contemplada. Então eu quero saber do governo do estado, do secretário, por quê? Porque a gente tem ali próximo a Academia da Cidade, que está lá, mesmo que não está ainda concluída nos seus 100%, mas está lá, já foi inaugurada. E a gente tem ali próximo àquela academia 9 quadras, inclusive uma foi aproveitada para fazer uma palhoça, na verdade, para as festividades, mas existe mais 8 quadras, que uma daquelas poderia ser contemplada junto à Academia da Cidade, e não foi. Né? Aí pergunta, Júnior, mas a construção da academia foi feita o ano passado. Não me interessa, eu sou vereador a partir de janeiro. Então eu vou cobrar a partir de janeiro, que eu sou vereador a partir de janeiro. E já falei isso em rádio, já falei isso até em blogs da capital. E irei essa semana, vou convocar os vereadores, quem quiserem ir, como você bem falou, a gente formando uma comissão. Mas se a gente sentir dificuldade de formar... Se trata de uma obra de interesse de todos, não é apenas de um vereador. De todos, do município, do desportista de Carpina. Então a gente vai fazer essa cobrança e tenho certeza que a gente vai ter êxito e vai ter essa quadra esportiva com iluminação, com alambrado, com arquibancada, contemplada dentro ali da Academia da Cidade aqui em Carpina. André. Rosenilda.
Júnior, tem uma pergunta aqui do Miguel de Alcântara, lá do IPCEP. Ele diz que se cobra para se jogar no campo municipal. Ele pergunta como você analisa. Eu acho uma vergonha. Eu analiso como uma vergonha, porque fui diretor de esporte 8 anos e ninguém nunca cobrou R$1 para jogar no estádio municipal. Quando dava para liberar, a gente liberava. Quando não dava, a gente dizia que não podia naquele momento, por causa do gramado, a manutenção, uma coisa ou outra. Agora, cobrar, isso é um absurdo. Isso aí também cabe denúncia, cabe Ministério Público, certo? Aí as pessoas às vezes ficam pensando que a gente quer aparecer, que a gente quer usar a mídia para estar aparecendo. Aí, entrou no ar aí, o Miguel aí entrou no ar fazendo uma denúncia. Não se pode cobrar para jogar no estádio municipal. Se permite quando pode se permitir e se nega quando é para se negar por conta da manutenção. Agora, cobrar é um absurdo, mais um absurdo dessa gestão aí que aí está. Para, André. Não, que o prefeito Carlinhos Moinho, hoje pela manhã aqui, ele conversando a respeito, por telefone, ele estava indo para Caruaru, conversando a respeito dos ônibus que levam os estudantes universitários para a capital pernambucana. E ontem nós fomos informados que o prefeito esteve lá no momento que os estudantes estavam entrando nos ônibus e está tomando providências, né? Você tomou conhecimento disso, dessa visita do prefeito ontem ao embarque dos estudantes? Não tomei conhecimento, mas até fico satisfeito, né, se vai ser tomada realmente as providências, porque a gente já bateu nisso, a gente já denunciou também isso. A gente falou em tribuna da Câmara, a gente falou em plenário, a gente já falou em rádio sobre esse absurdo do universitário estar indo mais de 100 pessoas dentro de um ônibus, superlotado. Foi prometido em Palanque que ia ter ônibus com qualidade, confortável, certo? E a gente vai exigir isso. Foi falado até em cobrar taxa para os universitários pudessem pagar para que possa usar o transporte universitário. E a gente se colocou contra lá, na Câmara Municipal, contra isso que foi levantado, porque a gente entende que o município é um município que recebe muita verba. Tá aí, você no começo aqui falou aí de 33 milhões só do governo federal repasse, e o município tem condições sim de manter um bom serviço de qualidade e transportar bem os universitários. A gente é contra a cobrança e a gente quer que o município resolva essa situação, porque está indo um ônibus, André, com mais de 100 pessoas dentro de um ônibus, como se fosse sardinha dentro de uma lata. Foi prometido em Palanque, pela atual gestão, que ia manter o serviço gratuito. Mas todos eles mantêm isso. E de qualidade. Inclusive ônibus confortáveis, com ar-condicionado. Então é isso que eu estou cobrando. O que foi prometido, eu tenho em casa, não trouxe aqui para o programa, mas eu tenho em casa, certo? O plano de governo. Desse governo que aí está, eu tenho em casa esse plano de governo, certo? E a gente está cobrando o que ele prometeu nas campanhas. Claro que a gente concorda com você também, que tem pessoas que têm condições de pagar, mas o que eu quero cobrar é o que foi prometido ao povo de Carpina. Se foi prometido, tem que ser feito. Quer dizer, não foi discutido antes, olha, os mais pobres vão ser prioridade, os ricos, não foi discutido isso, é isso que você está cobrando. Não foi discutido, foi prometido manter o serviço e com a qualidade melhor, com os ônibus confortáveis, inclusive com ar-condicionado. E aí, André? Muito bem, aí saber se tem alguma pergunta, se Josenildo tem alguma pergunta, algum internauta mandando algum alô. Não, só que ele ligou agora há pouco foi a Inês, do bairro do IPCEP, e disse que admira o trabalho do Júnior de Salete e parabeniza ele. E disse que ele continue assim, sendo vereador atuante da cidade de Carpina. Ponto final. Eu agradeço. Ponto final. Vereador Júnior de Salete, tem mais algo mais que o senhor queira explanar à população carpinense, já que estamos chegando quase no ponto final do programa? Não, eu só tenho um ponto aqui para a gente finalizar a minha fala, é sobre o fardamento escolar. Inclusive, muita gente ligou hoje. Eu estava escutando o seu programa e foram licitados, Laureano, 30 mil fardamentos escolares, 30 mil conjuntos. Então a gente tem em média 10 mil alunos na rede municipal. Então isso quer dizer que cada aluno tem que receber 3 conjuntos, né? O pai de aluno que está escutando, se o seu filho não recebeu 3 conjuntos, vá argumentar a diretora da escola ou a Secretaria de Educação por que não recebeu os 3 conjuntos. Porque foi licitado 30 mil e vai ser pago os 30 mil se não for pago. Oficializado, a Câmara tem
Eu solicitei todo o processo licitatório, estou em aguardo, mas eu tenho informação que foi licitado 30 mil e a gente só tem 10 mil alunos na rede municipal. Isso quer dizer que cada aluno tem que receber 3 fardamentos escolares. Fora isso, vai ser mais uma irregularidade e a gente também vai estar cobrando, fiscalizando, para que o benefício seja feito para o povo de Carpina. E a secretaria vai ter o tempo, obviamente, para responder. Até porque, Laureano... da Secretaria da Educação, né? De Educação. Até porque, Laureano, já entregaram tarde demais. Entregaram essa semana, primeira semana de setembro. Então, nossos alunos passaram aí 7 meses sem o fardamento e quando entrega, não entrega completo. Agora, e você vai responder essa rapidamente, tem que ser de flash mesmo, mas o Miguel Alcântara, do IPCEP, né? Ele ligou e perguntou por que você não toma a iniciativa de ir de carro para a faculdade, já que você tem condição e vai de ônibus. Porque eu falei isso na tribuna da casa, porque se eu me excluir dos estudantes, eles vão achar que eu estou querendo ser mais do que ele. E eu não sou mais do que os estudantes, eu sou igual a eles, vou no ônibus, certo? Vou no ônibus até quando a prefeitura me proibir de ir. Eu sou igual aos estudantes, sou universitário, não sou rico, não sou vereador para sempre, sou vereador hoje, sou de família pobre. Enquanto eu penso desse jeito, estou indo lá, sofrendo com ele, apertado com ele, às vezes em pé, às vezes sentado no chão, estou sofrendo junto com eles. Por isso que eu não vou no meu carro particular, Miguel. Enquanto essa pergunta aí, será que você não vê nada de bom desses 8 meses de governo do prefeito Carneiro Moinho? Não é isso aí, Milano, que ele está perguntando, mais ou menos? É que ele disse que o ex-prefeito fez 4 obras com recurso federal e Carlinhos está com mais de 10 obras em 8 meses. Vê só, a gente tem 15 vereadores na casa. Rapidamente, que o tempo Dos 15 vereadores, 6 se colocam na bancada de oposição. Então tem 9 de situação. Por que esses 9 não vêm dizer as coisas boas? Quem tem que dizer sou eu? Eu sou oposição, meu amigo. Eu vou ver os defeitos mesmo e vou ver e vou fiscalizar. Agora tem 9 vereadores aí que podem vir aqui e dizer as coisas boas que o prefeito está fazendo. Eu não vou dizer porque eu não sou do lado do prefeito, eu sou de oposição e vou fazer minha oposição até o fim. Muito bem, tá certo. Vereador Júnior de Salé, tempo já foi. Muito obrigado e o espaço aqui vai estar sempre...